Uma coisa assim mais pessoal que eu já vi em várias entrevistas te perguntando, eu vou, para não ficar muito repetitivo, eu vou tentar fazer uma Hum. pergunta diferente. É, ele sempre pergunta por que Mamute? Aí você foi falar um pouco da sua história lá dos seus amigos, né, que você era gordinho. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é que era um bullying que você sofria e que você se identificou igual o Batman, né? O Batman tinha medo de morcegos e ele utilizou esse medo para virar uma característica dele. Ele virou homem morcego. Você utilizou um bullying para ser seu É legal. pseudônimo. Como é que é esse processo, assim? Como é que foi essa ideia que você teve? Já que já Pô, estão me chamando assim, eu vou me intitular assim mesmo? Como é que foi isso? eu não sabia dessa história do Batman, não. Achei interessante, achei filosófica, hein? Muito, muito interessante. Eu não sacava, não, mas tem um pouco disso. É o veneno remédio, né? Foi quando ele foi na caverna, aí tinha um monte de morcego, aí ele começou a sentir muito medo com aquela situação, sabe? Então ele ficou meio que traumatizado quando ia em um determinado canto, ele, assim, meio escuro, algum lugar, tipo, parece uma caverna, ele já ficava imaginando aqueles morcegos, aí virou, foi uma coisa que da infância dele lá, a juventude, marcou muito. E aí, quando ele, né, passou por aquele processo e virou o Batman, né? A primeira ideia que ele teve foi justamente usar o medo dele como uma força. E aí ele se intitulou É, o Homem tem, Morcego. tem uma história parecida na Paixão do GH, da Clarice Lispector, que ela tem pânico de barata e ela acorda de noite e vê uma barata no meio do corredor e ela fica com tanto pavor daquela barata que ela pega a barata e come. Ela tem uma fuga de realidade, né? E Isso, é uma coisa meio antropofágica, né? Você sim. come aquilo ali para. Eu acho interessante, eu acho que é o princípio do veneno remédio, né? Aquilo que poderia fazer mal, de repente vira potência, né? Então, quer dizer, quem me chamou de mamute para me constranger num grupo de adolescentes, porque eu sempre fui um corpo gordo, assim, né? Um corpo gordo e um corpo que não era heteronormativo, você me entende? Assim, não era, não sei, né? Cada um vê de uma forma, mas eu acho que eu não entrava num padrão, assim, porque eu não gostava nem de, entendeu? Eu não era uma, uma pessoa que tinha afinidade com as coisas femininas e nem com as coisas futebol, essas coisas. Nunca gostei, meu negócio era arte. Tipo, o cara é Então, diferente, né? Tipo assim, aquele ali é diferente. é porque me parece que o mundo foi dividido, né? Então, é tipo aquela mulher do Bolsonaro. Meninas veste rosa, Sim. meninos veste azul. Não, cara, todo É, mundo veste amarelo, todo mundo veste verde, todo mundo pode vestir rosa e azul, e isso não quer dizer nada, né? Como diz a Fancu lá, isso não quer dizer nada. E os gostos, né, assim, são sensacionais. Eu conheci uma criança outro dia que ele pegou aquela cone de cachorro e ele transformou aquilo num chapéu, pintou o negócio. Eu achei aquela criança tão interessante, porque isso é de uma criatividade, né? Então, tipo assim, o brincar, né, os gostos, eles são muito diversos. E aí, só porque eu não gostava nem de futebol e nem de boneca, né? Eu tava ali, né? E de repente é um corpo estranho no meio de uma turminha heteronormativa de adolescentes chatos e que gozam, né, em fazer mal para alguém, porque de repente essa pessoa também ela se sente mal por alguma coisa, né? E ela tem que descontar no outro, ela tem que fazer o outro doer. Então ela vai e me chama daquilo, e aí todo mundo então compra a ideia, porque o brasileiro me parece que, e o brasileiro pobre, sobretudo, me parece que não tem direito a pensar nas coisas, né? Vai, como res desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a ismo. Adoro essa música do Dominguinho, sabe? Mas é isso que eu vi ali em Conceição, sabe? Assim, então todo mundo vai junto, assim. Então era uma brincadeira, eu também. A gente pobre foi ensinado a ser feliz, né? Para dar conta de viver assim no meio das mazelas.
a gente é feliz e tal, e aquilo virou um apelido mesmo, carinhoso, né, na real. Porque todo mundo começou a me chamar de Mamute. Não sei, né? Não tenho, não sei por que não, mas tá bom. Essa ficção que eles inventaram foi legal, porque eu transformei no nome artístico, né? E assim, um nome bem forte, né? É que Até foi apelido mesmo, todo mundo, Mamute, Mamute, Mamute. Aí eu sou artista, de repente eu vou chamar como Mamute. não, e Tem assim, Lobão, tem, né? Por que eu não pode ser Mamute? Então vamos lá. e como você falou, você não era digamos, aquela pessoa tradicional tal, e virou um nome bem forte, assim, bem igual tem lutador de MMA com esse nome, né? Tem um mamute lá. Ficou uma coisa bem bruto, não é? E, Eita. e ficou, Tem né? um filme, tem um filme francês lindo também que chama Mamute. Uma vez ele passou aqui no Cine Belas Artes, eu fui lá assistir, tava todo mundo falando, né? Mamute, tem um filme isso daqui. E era um homem bruto, enorme, assim, 3 metros de altura, sei lá, e ele era um doce. Ele era super fofo. Ele fazia uma viagem assim na estrada, ele montado em cima da moto, coitado, a moto era desse tamanhozinho e o homem enorme em cima, mas ele era aquele ogro, né, aquele Shrek, assim. Mas no fundo ele era acessível. Eu me vejo assim.